Você pode ler pra gente, Marcos? Deixa eu consertar aqui. O texto? É. Posso. Pode começar? Pode. Lá em casa, a situação estava difícil. O pai tinha ficado desempregado, a mãe achava que qualquer trabalho podia pelo menos pagar a comida. A gente morava em Mambai, estado de Goiás. Aí apareceu um emprego numa fazenda pro lados dos Gerais da Bahia, bem perto de fronteira. Fui trabalhar junto com meus irmãos nessa tal fazenda. Era o projeto de um grande banco, apoiado pelo governo. A fazenda dizia que pegava o salário, mas nunca existiu salário nenhum. No final do mês, tudo que se comia ou se usava era descontado. Não sobrava nada de dinheiro e a gente era obrigado a trabalhar de sol a sol. Trabalho escravo, disseram os peões de Mambai que já tinha passado por isso. Mas a criança de judiação, falou um dia o dono do bar. Disseram também que essas fazendas usam criança como trabalhadores porque fica mais barato. 4 ou 5 custam o mesmo que um adulto. Come menos, obedece melhor e cada uma faz o trabalho de gente grande. O capataz da fazenda dizia que o dinheiro podia sobrar se a gente trabalhasse direito. Ouvi falar que a gente que saiu de lá com dívida, mas não com dinheiro. Se pelo menos a gente estivesse se alimentando bem, minha mãe não sabia que ia ser, pelo menos não sabia que a comida na fazenda era ruim. Achava que era frescura de criança, mas não era. Não era manhãzinha, café aguado com pão duro. No almoço, só coisa de entupir. Macarrão puro ou arroz com farinha. Para o serviço na fazenda render, o capataz... Calma aí, tia, volta lá. Não, agora, ó, só o finalzinho. Eu subi. Que tá... Ah, tá. Cadê? Me perdi. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Para o serviço na fazenda render. O capataz fazia a gente trabalhar firme. Eu também, 14 anos, sou forte. Mas meus irmãos e um monte de outras crianças com corpinho fraco faziam serviço pesado de adulto. Roça e capinar era duro de lascar, mas a gente ainda aguentava. O pior era carregar os carrinhos de mão pesados, cheios de material para a lavoura. Ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava a nossa fazenda dos Gerais da Bahia. Muito bom. Muito obrigada, Marcos. Então, vamos lá. A gente acabou de ler aqui um texto, né? O Marcos leu pra gente, de uma família pobre, né? Que os pais buscavam um emprego, pelo menos para arrumar um dinheirinho que desse para pagar a comida, né? E aí, até as crianças, né, trabalhavam, né, numa obra que teve lá nas Gerais da Bahia. Na verdade, eles não recebiam dinheiro algum, né? O que eles comiam no final do mês era descontado e acabava sobrando quase nada. Então, número 1 aqui, ó. O objetivo do texto é o quê, pessoal? Divulgar alguma coisa, noticiar um fato ou narrar uma história? Qual o objetivo do texto, vocês acham que é? Acho que é noticiar um fato, tia. Noticiar um fato?
Ele só falou, noticiou um fato e acabou? Ou ele deu bastante detalhes? Ele deu bastante detalhe. Bastante detalhes. Então, quando a gente dá bastante detalhes, é como se a gente estivesse contando uma história. Então, aqui nesse caso, está narrando uma história, contando alguma coisa que acontecia com ele e outras pessoas, tá bom? Então, aqui, ó, narrar uma história. Então, na hora que vocês forem fazer o dever, não precisa copiar tudo, não. É só colocar o objetivo do texto é narrar uma história, tá bom? Calma aí, tia, deixa eu responder aqui, rapidão. Tá bom. Pode ir, tia? Posso? Tá bom. Pode. Então, agora vamos para o próximo. Ó. Na parte, disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores, porque fica mais barato. O que a pessoa que está contando a história, o que ele quer mostrar para a gente? O motivo de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores, a finalidade dessas fazendas usarem crianças como trabalhadores, ou a consequência dessas fazendas usarem crianças como trabalhadores. Aí aqui fica um pouco confuso, né? Para vocês responderem. Qual é o macete aqui? O que vocês têm que fazer para entender, tá? Qual foi a pergunta, tia? Olha só, a pergunta é aqui, ó. A frase é: disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores porque... Ih, eu pensei que eu peguei a caixinha, só um minutinho. Porque fica mais barato. Gente, por que a fazenda usa criança como trabalhador? Fala para mim. Pode falar, a resposta que eu marquei ali. Por quê? Porque fica mais barato, não é verdade? Então, gente, por quê? Por quê? Por qual motivo? Tá? Por qual motivo? Porque fica. Então, aqui, a resposta é essa aqui, ó. É a primeira. Motivo, tá bom? O motivo. Aí, marquem aí, ó, o que eu marquei na questão e marquem aí o motivo. Tá acompanhando, Vivi e Lucas? Nossa, meu microfone estava de tudo. Tá bom. Tinha apertado assim. Número 3. O narrador do texto expõe uma opinião. Vamos ver qual é a opinião dele. Opinião. Era o projeto de um grande banco apoiado pelo governo. De manhãzinha, café aguado com pão duro. Ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia. Acho que é a terceira, tia. É isso aí, Marcos. Por quê? Porque é uma coisa que ele está falando. Dá uma opinião. É isso aí, da ideia dele, da opinião dele. Poxa vida, ninguém tem ideia do que a gente passa aqui, né? Muito bem. Número 4. A expressão grifada indica um lugar no trecho. Então, qual é a parte que indica lugar? Deixa eu marcar aqui, ó. Tudo que eu marcar aqui, vocês marquem no caderno de vocês, tá bom? Que são as palavrinhas-chave para a gente achar a resposta. Então, qual a expressão que vai indicar lugar? Lá em casa, no final do mês ou no almoço? A expressão grifada indica um lugar no trecho. Lá em casa, a situação está difícil no final do mês. Tia, lá em casa, porque em casa é um lugar. Muito. Almoço não é lugar nem final do mês. Isso aí. Perfeito, perfeito. Muito bem. Número 5. Achava que era frescura de criança. O narrador expressa o pensamento do pai, da mãe ou do capataz da fazenda?
Vocês lembram? Do capataz da fazenda. O que ele falava? Eu vou voltar lá no texto. Deixa eu salvar aqui. Vou voltar lá no texto para a gente ver quem ele diz que achava que era frescura, tá? É interessante a gente voltar para... Ó. Se pelo menos... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, aqui, ó. Estão vendo? Se pelo menos a gente estivesse se alimentando bem, minha mãe não sabia que a comida na fazenda achava que era frescura de criança. Então, quem achava que era frescura de criança? A mãe dele. A mãe. Tá bom, ó? A mãe. Por isso que é legal a gente voltar no texto, tá bom? Que, na verdade, o trecho lá se referia à mãe, tá bom? Então, número 5. Deixa eu pegar aqui. A segunda. Na frase, mas não era não, a repetição do termo não. Por que a gente está falando esse não de novo? Para reforçar a negação, para indicar uma correção ou para estabelecer uma contradição? Eu digo assim... Indicar uma correção. Se eu falo assim, Marcos, você quer cachorro quente? Você, não quero não. Pô, Marcos, come só um. Você, não quero não. Por que você fala muito não? Para reforçar ou não? Muito bem. Então, ó, o interessante aqui, quando a gente tiver dúvida, na hora da interpretação de texto é isso. Quando a gente tiver dúvida, a gente pega a frase, tenta colocar ela de um jeito, de uma outra coisa que a gente possa entender. Mas não era não. Então, vamos supor. Ah, Marcos, eu vi o Luiz agora. Você vai falar, não é possível, o Luiz está aqui do meu lado. Não é ele não. Ah, não é ele não. 2 vezes. Então, ele está querendo dizer que não é mesmo, tá bom? Muito bem. No segmento, para o serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. A gente quer saber aqui, ó, o que significa esse firme? O meio com que o capataz fazia a gente trabalhar, o modo com que o capataz fazia a gente trabalhar, ou a intensidade com que o capataz fazia a gente trabalhar? A intensidade, tia. Intensidade? Intensidade. Concorda, Vivi? Se eu perguntar assim, ó. Ô, Marcos, como que o capataz fazia você trabalhar? Como? Aí você vai falar, firme. Aí a Vivi, não, comigo ele pegava leve, era leve. Ah, era leve? E com você, Lucas? Mais ou menos. Então, gente, como que ele fazia? Intensidade. Qual era o modo, gente? Como é que ele preferia que vocês trabalhassem? Firme, fraco ou mais ou menos? Entenderam? Qual era o modo? Como? Quando a gente pergunta esse como, é o modo, tá bom? Então, aqui eu entendi o que você quis dizer, da intensidade. Só que aqui, ele não está dizendo... Quando a gente fala de intensidade, a gente diz assim, é muito firme, muito forte, entendeu? A gente não usou esse termo muito para identificar intensidade. Aí, então, é só o modo. Como? Como? Firme. Tá bom? Número 8. Segundo o narrador, ele e seus irmãos realizavam serviços bem pesados na Fazenda Gerais da Bahia. Qual era, gente, o pior dos serviços? Roçar, capinar ou carregar os carrinhos de mãos pesados? Carrinhos de mão pesados. Vocês lembram? O que ele falou lá no texto? Eu vou voltar lá, tá bom?
A gente vê o que Tá. que era pior. Para o serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. Eu tenho 14 anos. Sou forte, mas meus irmãos, um monte de outras monte de outros com um corpinho fraco, faziam um serviço pesado de roçar e capinar, era duro de lascar, mas a gente ainda aguentava. O pior era carregar carrinhos de mão pesados. Ok? Então, a nossa resposta do número 8. Carregar carrinho de mão pesada. Muito bem. Tá ok, pessoal? Tá. Ok? Vivi. Corri tudo. Espera aí.